liga o fartano, você que tá aí do outro lado da telinha, vem comigo, porque agora a gente vai tratar de tema quente dentro da lei de licitações, a chamada contratação direta. Professor, what the fuck is that? Gostou desse inglês rebuscado do interior do Paraná? Olha só, a ideia de contratação direta, ela aparece lá a partir do artigo 74, 75 e 76 da nova lei de licitações. Nós já tínhamos a chamada contratação direta na 8666. Sim, só que agora nós temos algumas novidades, perfeito? Então qual que é a minha ideia aqui? Traçar com vocês, nesse recorte, o que é contratação direta, vou esquematizar ali as hipóteses e aí a gente avança para situações de inexigibilidade de licitação. Perfeito? Então se organiza aí que eu me organizo aqui e nos organizando juntos, vamos rumo à aprovação. Olha só, professor, essa é minha ideia, então vem comigo. Quando a gente fala em contratação direta, a gente precisa lembrar desse esqueminha aqui que eu vou fazer para vocês, ok? Chamada contratação direta, ela tem esse nome, essa expressão significa o quê? Que a administração pública, via de regra, ela tem o dever de licitar. Você já sabe disso. Só que em algumas hipóteses excepcionais, a administração ela pode contratar diretamente com o interessado sem a realização do certame, sem a realização do procedimento licitatório. Pô, professor, mas aí não vai configurar fraude se respeitados os requisitos legais? Não. Essa que é a questão, ok? Beleza. Então, quando a gente fala em contratação direta, a gente tem que pensar na chamada licitação. Vem comigo. Na licitação. Licitação. Inexigível. Inexigível. E a gente ainda tem que pensar na chamada licitação dispensada, ok? E mais ainda, a gente também tem a licitação dispensável, ok? Dispensável. Olha só. Dividir em dois blocos, duas cores diferentes. Professor, eu sou... esqueci o nome da doença lá, que não vê vermelho. Enfim, eu não estou enxergando nada. Eu vou esquematizar. Calma, calma, vem comigo. Quando a gente fala em licitação inexigível, que está aqui, é essa primeira hipótese, a gente tem que lembrar dessa expressãozinha aqui, ó, inviabilidade. Inviabilidade. Inviabilidade do quê, professor? Inviabilidade da realização do certame. Mesmo que a administração pública quisesse, ela não conseguiria licitar, dadas as condições específicas do caso concreto. Vou pegar uma bem simplesinha, tá? Que fica fácil assimilar esse raciocínio aqui e a gente vai ver de forma pormenorizada. Quando eu tenho um produtor exclusivo, é só um produtor, não tem mais ninguém que faça aquele objeto em que a administração necessite. Pergunto, precisa abrir processo licitatório? Ele vai falar, obviamente que não, né, professor? Se tem um produtor, um fornecedor exclusivo, ok? E a gente não está falando aqui de marca específica, é só o camarada, é só determinada empresa que faz, que fornece, que produz, tem sentido realizar
processo licitatório, procedimento licitatório? Nenhum. Então a licitação inexigível é aquelas hipóteses em que ocorre a inviabilidade da realização do certame. Não tem como fazer. E a gente já vai ver quais são as hipóteses aqui no artigo 74. E quando a gente fala de contratação direta, nesse segundo bloco, na licitação dispensada e na licitação dispensável, que está aqui em vermelho e meu canetão voou, está aqui, ó, a gente vai pensar o quê? Em viabilidade. Viabilidade. Viabilidade do quê, professor? Na realização da licitação, ok? É possível realizar o certame. Na licitação dispensada, mesmo sendo viável a licitação, dentro das hipóteses trazidas pela legislação, o legislador olha para a administração e fala: ó, administração, era viável a licitação, mas você não vai fazer, ok? São hipóteses de licitação dispensada. Poderia fazer, mas o legislador fala: não faça. Já na licitação dispensável, também existe viabilidade, pode ser realizada. E aí o legislador, dentro das hipóteses, olha para a administração e fala: ó, administração, a discricionariedade é sua, ok? A bomba está no teu colo. Em que sentido? Você decide se realiza ou não o certame. Obviamente que se a administração pública ela opta pela contratação direta, em todos os casos ela tem que apresentar uma justificativa, tá? Não é só falar: eu não consigo fazer, então vamos licitar de uma forma inexigível, contratação direta. Negativo, sempre mediante justificativa. Isso fica bem claro na licitação dispensável, porque é uma escolha que foi concedida à administração pública entre realizar ou não o processo licitatório. Fechou? Se você lembrar desse esqueminha aqui, rapaz no céu, a tua vida já está muito adiantada dentro do tópico contratação direta. Perfeito? Legal? Então vem comigo na tela. Chamada contratação direta, que já havia previsão lá na 8666, também é transcrita aqui na 14133. Quando a administração pública quiser contratar compras, obras, serviços e alienações, via de regra, deverá licitar. E a gente sempre parte da regra, ok? Porém, o próprio texto constitucional traz, no início do artigo 37, inciso 21, a seguinte informação: ressalvados os casos especificados na legislação. E a legislação especifica estas hipóteses, ok? Na licitação inexigível, dispensada e dispensável. Fechou? Perfeito? Então, olha só. Processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade, de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo, estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23, parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos, demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido, comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessárias, razão da escolha do contrato, justificativa de preço, autorização da autoridade competente. Fechou? Então, olha só, não é porque é contratação direta que vira bagunça. Negativo, percebam, uma série de critérios anteriores à contratação direta são exigidos justamente para que haja a possibilidade de um controle, de um maior controle, de um controle mais efetivo quando a administração ela se encaixa dentro de uma das hipóteses de contratação direta, ok? Vem comigo de novo no material. O ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial,
mais uma vez a gente consegue enxergar o princípio da publicidade, que também é regra dentro da licitação, ok? Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Então a própria lei trouxe, né, a responsabilização tanto do agente público quanto do contratado. Se tem mutreta, se eles agiram com dolo, com fraude ou com erro grosseiro, tá? O conceito de erro grosseiro, ele é definido pela doutrina, quando é um erro crasso, né? Aquele reconhecido octo, icto, oculi, ó que bonito, a olho nu, perfeito? Aí é a hipótese de responsabilização solidária, tá? Cuidado que a banca, ela costuma trocar aí por subsidiário. Então respondem todos que fizeram parte da treta juntos, ok? Serão responsabilizados. Show de bola? E aí, especificando agora em relação à licitação inexigível, vem comigo. Já que a gente já fez o esqueminha aqui, agora a gente vai fazer o recorte, ok? Para a gente tratar da licitação inexigível, ok? Falou em licitação inexigível, lembra de inviabilidade, ok? Lá na Lei 8666, ela aparecia no artigo 25. Agora ela aparece no artigo 74 da nova Lei de Licitações. Legal? E ela justamente elenca quais são as hipóteses que a administração pública pode realizar contratação direta, dada a inviabilidade da realização do certame. Vem comigo e a gente vai pontuar aí, ok? Em relação à licitação inexigível, o que se deve ter em mente é que ela ocorrerá quando houver uma inviabilidade, olha a palavrinha mágica, de competição. A própria Lei de Licitações traz em seu artigo 74 algumas hipóteses de inexigibilidade. Se liga que isso aqui aparece em prova. Fique atento, por esse rol é meramente exemplificativo, tá? Então, nos casos de inexigibilidade, rol exemplificativo. Perfeito? E agora não são 3, são 5 incisos de que trata a nova lei de licitações. Inciso número 1. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Ok? Então vem comigo. A primeira hipótese que a gente vai anotar aqui é aquela que eu tinha dado como exemplo, tá? Vamos colocar aqui o artigo 74. Ele é um rol exemplificativo, ok? E a primeira hipótese, vamos colocar aqui, no caso de fornecedor, representante exclusivo. Fechou? Essa já era uma possibilidade trazida pela 8666. A redação do inciso 1 ela foi enxuta, tá? Ela está mais enxuta, mas é só pegar a ideia, perfeito? Se é só um camarada que faz, se é só uma empresa que faz aquele tipo de produto, que presta aquele serviço, faz sentido abrir licitação? Porque lá no final quem vai ganhar a licitação? É só o camarada, ok? Se o serviço ou o objeto for exclusivo, tá? Pô, beleza, professor. Então a administração pública ela pode direcionar, ela pode trazer características que só uma marca, né, tenha. Obviamente que isso é vedado pelo nosso sistema. A preferência por marca não pode, porque você frustraria o caráter competitivo da licitação. Beleza? Vem comigo.
A administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. E olha só aí, vedada a preferência por marca específica, tá ok? Obviamente que se você traz preferência por marca, a administração, quando ela cria essa situação, ela se coloca diante de uma hipótese de inexigibilidade. E não é a ideia, obviamente, do nosso legislador. Perfeito? Tranquilos? Então, olha só, essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, já vamos fazer a leitura do inciso 2 e a gente anota ali. Contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. Então, olha só, essa situação também já havia na Lei 8666, ok? Contratação de artista ou profissional do setor artístico, ok? Que tenha reconhecimento, que seja reconhecido, ou pela opinião pública ou por crítica especializada. Ah, professor, eu não gosto de aviões do forró, tá? Particularmente eu também não, mas é inegável que dentro do nicho de mercado, do setor artístico que eles atuam, eles têm projeção, se não nacional, né, de uma grande parcela do nosso estado brasileiro, beleza? Eles são ícones lá do setor musical do qual eles representam. Então a ideia do artista é que seja reconhecido tanto por opinião pública, ou por crítica especializada. Crítica especializada. Ok? Pode-se dar essa contratação desse artista diretamente, no tete-a-tete, ou desde que haja representante exclusivo desse artista. Show de bola? Se liga. Considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou a local específico. O que acontece muito? Né? Existem produtores de evento que entram em contato com artistas consagrados para produzir determinados shows. Naqueles shows, ele representa o artista, mas ele não tem vínculo nenhum. Ele faz um contrato de prestação de serviço, por exemplo, organiza 2, 3 shows e acabou. Ok? Então, cuidado, porque antigamente, lá na 8666, a gente não tinha a definição de quem é esse representante, o empresário exclusivo. Agora a gente tem, justamente com qual intenção, professor? Evitarem-se fraudes, beleza? Senão qualquer um virava o empresário do artista lá, tá? E falava, eu sou empresário, contratava direto com a administração. Aí até explicar que tomada não é focinho de porco, a administração já tinha celebrado o contrato, né? Aí virava balaio de gatos. Então a nova legislação, ela define quem é esse empresário exclusivo. Isso é muito importante para fins de prova. Fechou? Bora avançar aí, ó, inciso 3, tá na tela. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. Olha só que interessante. Na lei, no artigo 74, inciso 3 da nova lei de licitações, ele já trouxe, né, os profissionais, as empresas que a lei, que o legislador considerou que detém notória
especialização. Antes a gente tinha que conjugar o artigo 25 com o artigo 13 da antiga lei. Agora eles reuniram, sintetizaram, ok? Aquelas empresas ou profissionais de notória especialização. Então vem comigo aqui, mais uma hipótese, tá? Empresas ou profissionais de notória especialização. Que venham a desempenhar atividades, né, de caráter predominantemente, não exclusivamente, predominantemente intelectual. Vamos dar uma olhadinha nesse rol aí? A linha A, estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. B, pareceres, perícias e avaliações em geral. C, assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. D, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras ou serviços. E, patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. F, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. G, restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. E H, controle de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso. Olha só, da mesma forma que nessa primeira hipótese aqui não pode haver preferência por marca, aqui as empresas e profissionais de notória especialização não podem atuar no ramo da publicidade, por expressa vedação legal, perfeito? Então cuidado com essas vedações aí. São hipóteses em que permitem contratação direta, que já é exceção, mas aí a gente tem exceção da exceção, ok? Aqui veda-se preferência por marca, aqui veda-se contratação de profissionais da área da publicidade. Perfeito? Volta comigo aqui no material. Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos relacionados com suas atividades, permite inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Vamos dizer que o cara é o pós-doc motherfucker na área de perícias em obras de engenharia. O cara tem tese de doutorado, já escreveu 273 livros, tá? É reconhecido no mundo inteiro. Perfeito? É a ideia de notória especialização? Pô, tá mais do que atestado que o cara é diferente dentro do mercado em que ele atua. Seria uma hipótese o quê? Que você não consegue nem chegar perto de um parecer, da qualidade do parecer dele, ok? Em relação a outros profissionais que atuam no mesmo ramo. Seria um exemplo aqui de inexigibilidade de contratação. Fechado? Tranquilo? Bora avançar aí. Inciso 4. Olha só, isso aqui é novidade, tá? Não tinha na lei 8666 de forma explícita lá no artigo 25. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Olha aqui, se liga. Vamos apagar esse esqueminha para a gente... Vamos colocar aqui, ó, dentro daquelas 3 hipóteses, dando continuidade ao raciocínio, tá? A gente já viu 3 hipóteses de inexigibilidade. Vamos colocar a 4ª aqui, ó. Nas hipóteses de credenciamento. Então, olha só, o credenciamento ele não é modalidade de licitação, beleza? Vai aparecer muito isso em prova. Ele já tinha, né, a sua aplicabilidade já era vista lá na Lei 8666. Agora, de forma expressa, a gente tem ele aqui na 14.133 como um procedimento auxiliar,
do processo licitatório. Perfeito? E é uma das hipóteses, agora, de acordo com o artigo 74, de inexigibilidade de licitação. Perfeito? Não vou ficar aprofundando aqui a questão do credenciamento, porque a gente vai ver em momento oportuno. Mas lembra que agora é mais uma hipótese de inexigibilidade de licitação. Fechou? E o inciso 5. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária, ok? Se liga nessa expressão, a sua escolha. Olha só que interessante. Essa hipótese aqui, vamos colocar aqui, ó, de locação ou aquisição de imóvel, nos termos do inciso 5, beleza? Dadas suas características específicas, dada a sua localização, a realização do certame ele é inviável, inexigível. Essa situação aqui aparecia lá na Lei 8666, só que como uma hipótese de contratação dispensável. Então, muito cuidado, ok? Porque lá na 8666 era a hipótese de licitação dispensável. Passou a ser licitação inexigível. Então, fica a dica. A banca provavelmente vai querer confundi-lo. Se aparece lá, questão de locação, aquisição de imóvel, dadas suas características ou localização, uma localização privilegiada, né? Vamos supor que a administração ela tem uma sala em um prédio comercial, tá alocando um prédio de um particular e a sala na frente ela precisa utilizar o andar inteiro, perfeito? Ela pode se valer dessa situação aqui. Antigamente era a licitação dispensável, nos termos da nova lei, passou a ser inexigível. Vem comigo aqui, ó. Nas contratações com fundamento no inciso 5, que é essa que a gente acabou de ver, devem ser observados os seguintes requisitos. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização, e do prazo de amortização dos investimentos. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Então, como eu disse, já tem lá o estabelecimento em uma determinada sala, em um determinado órgão de uma entidade da administração, ao invés de pegar um outro imóvel do outro lado da cidade, ela vai fazer o quê? A locação do imóvel da frente, beleza? Porque aí vai haver um trânsito mais fácil, a comunicação entre os servidores, a alocação da estrutura ali, de forma a atender às necessidades da administração. Tranquilo? Então, olha só, se liga, tá? Porque a ideia aqui é que nós estejamos tratando de uma das hipóteses de contratação direta. Uma delas, que se fala, quando a gente chama de licitação inexigível. Comparativamente, a 8666 trazia menos hipóteses, tá? Essas mesmas hipóteses de lá foram transcritas aqui e agora a gente tem mais o inciso 4 e mais o inciso 5. Lembrando que são, essas hipóteses elas compõem um rol exemplificativo. Se determinada situação que não está expressa em lei inviabiliza a realização da licitação, a administração, cumprindo os requisitos legais, justificando, ela pode se valer desse expediente. Tranquilo? Fechou? Espero que você tenha curtido esse recorte da lei de licitações. Um grande abraço e até a próxima.